Bom, dando prosseguimento à nossa audiência pública, agora a gente vai abrir a palavra para os deputados aqui presentes, no máximo por 3 minutos, para que a gente possa sintetizar bem e agilizar o término dessa audiência. Eu queria passar a palavra para o deputado Milton Rangel, para que ele possa fazer as suas considerações em 3 minutos. Obrigado, Bruno. Acho que vou ser mais curto do que 3 minutos, porque tem uma comissão que eu tenho que participar, saindo daqui. Mas eu queria começar a minha fala citando a professora Noêmia. Não tem nenhuma ironia nessa titulação, professora Noêmia, mas porque a senhora deu uma aula para a gente aqui de luta, vida e cidadania. A senhora citou 2 frases aqui, muito interessantes, na minha opinião. Uma delas é chamando aos deputados aqui presentes e a todos os outros que nós representamos, que não estão aqui presentes, a responsabilidade, dizendo para eles que não fiquem do nosso lado, fiquem do lado do bem. E a outra frase que me chamou muita atenção sua foi quando a senhora disse que com a desapropriação nos enterraram, mas nós somos semente e estamos brotando. Então, dito isso, eu queria dizer para a senhora e para todos os outros oradores aqui presentes, os professores, os defensores, que o bem já está definido e o mal já foi para a cadeia. Então, a gente não tem muito que discutir de que lado que nós vamos estar. O que foi feito ali, eu não sou um profundo conhecedor da matéria, não sou morador da região, mas me debrucei em cima do material que recebi, escutei atentamente a fala dos técnicos, dos advogados e dos agricultores, e eu não tenho a menor dúvida de que aqui está mais um dos grandes feitos do Império X. É aqui que a gente pode se somar ao Hotel Glória, ao Morro da Viúva, a diversos outros empreendimentos que os advogados rotulam muito bem de 171, Código de Processo Penal. É o maior estelionatário que já se viu nesse país. Ele teve acesso a compras até de importantes jornalistas, da imprensa, de alguns órgãos de imprensa, de importantes colunistas que cantavam a verso e prosa e botavam sempre essa mesma frase: Eike, sempre ele, Batista. Todos já leram essa frase em alguma coluna, né? Pararam de ler. Por que não agora também continuar? Eike, sempre ele, Batista no Açu, na Glória, no Morro da Viúva. Pararam de falar. Então, eu não tenho muito tempo para falar, porque eu estou limitado a 3 minutos e estou limitado por uma participação em uma comissão, mas eu queria dizer para vocês que contem comigo, o que for preciso aqui nessa casa. Não sou membro das comissões, mas sou um parlamentar dessa casa, e o Bruno sabe muito bem que pode contar comigo, a Zeidan, o Marcelo Freixo. Eu não sou da mesma linha política de todos os outros parlamentares que estão aqui, eu acho que eu sou o único que não sou de oposição, mas que não fujo de luta, não. Não fujo de briga, e principalmente da boa luta e da luta bem lutada. Muito obrigado. Bom, deixa eu falar. É porque, sabe, Marcelo Freixo, não é de agora. O tempo é o senhor das razões. Quem lembra, dona Noêmia? A gente lá, há 9 anos atrás, sem ter um jornal para defender a gente, era só um programa de rádio, que era feito por nós. Fomos taxados naquele momento, deputado Marcelo Freixo, e desde já eu agradeço a honra de poder presidir essa audiência pública, porque seria o senhor que estaria sentado aqui hoje
mas ele me concedeu a honra, porque entende, porque a nossa luta é uma luta antiga. E eu lembro do Paulo Ramos, embora novo, nem formado em direito ainda. Novo você. Eu novo. Indo fazer uma audiência pública em São João da Barra, vi o Marcelo Freixo lá, vi o Luiz Paulo se posicionar várias vezes, mas nós éramos taxados de sermos contrários ao desenvolvimento da cidade. Marcelo Freixo, deputado, era duro estar do lado dos produtores rurais. E eles sabem disso, como nós sofremos. Sofremos na mão do empresário Ike Batista, que depositou todas as suas fichas na manutenção do poder municipal. E aí nós não podemos esquecer de uma tabela bem elaborada, deputado Luiz Paulo. Porque muito se falou aqui em governo do Estado e empresa LLX. Mas se esqueceram de falar que o que serviu de fundamento legal para que essas terras fossem desapropriadas foi uma lei votada, pasmem, senhores parlamentares, no dia 31/12/2008, às 18 horas. Uma sessão extraordinária que serviu de pontapé inicial, meu amigo Rodrigo da Asprim, para essa bagunça toda no 5º Distrito. Deputado Eliomar Coelho, especularam com a vida do cidadão do 5º Distrito, especularam com a história da dona Noêmia, com a história de pessoas que adoeceram, porque ali está uma cultura. O produtor rural vem do avô, do bisavô, para o neto. E como era duro defender os produtores rurais. Mas o tempo, só o tempo, e o Ministério Público Federal e a Polícia Federal pode hoje me dar a honra de estar presidindo essa audiência pública. E quando eu digo que eu tenho uma relação muito íntima com esse assunto, porque lá atrás, deputado Flávio Serafini, eu fui o advogado que acionei o Ike Batista na questão da salinidade. O processo continua tramitando nas varas do município de São João da Barra. Está lá. Não vou cansar até fazer justiça com esses produtores rurais. Então, eu queria dizer que quando eu cheguei aqui, a minha preocupação era muito grande com o 5º Distrito de São João da Barra, porque nós sabíamos, porque nós denunciávamos a tragédia que seria. Eu aqui instalei uma comissão de representação para acompanhar os conflitos trazidos pela implantação do Porto do Açu. E agora, recentemente, consegui fazer publicar nessa casa uma comissão parlamentar de inquérito para apurar esse descalabro, essa corrupção que aconteceu no município de São João da Barra. Uma tabela muito bem elaborada. De um dia para a noite, deputado Geraldo Pudim, disseram que as terras que antes eram produtivas, que antes eram agrícolas, não mais seriam. E foi a lei votada no dia 31/12/2008, deputado Valdec, que zoneou o município e disse que o 5º Distrito não era mais agrícola, era industrial. Mas os senhores que moram lá, e muitos aqui, vereadora Soninha Pereira, sabem que nada tem lá. E eu gostaria de aqui fazer um encaminhamento e um pedido, que eu tenho certeza que está dentro do coração de todo mundo: caçar a medalha de barão concedida pelo Ike Batista na Câmara de Vereadores. Ao Ike Batista. Não podemos, deputado Marcelo Freixo,
dar a maior honraria do município para um cidadão que está preso, para um cidadão que eu tenho certeza adoeceu os produtores rurais do 5º Distrito de São João da Barra. Santa Lava Jato. Mas ainda tem gente. Ainda tem gente. Mas nós vamos esperar. Eu queria aqui agradecer imensamente a todos vocês e dizer que há 8 anos atrás, dona Noêmia, quando diziam que a gente iria botar o cap branco e iria trabalhar no porto, porque aqui ninguém é contrário ao Porto do Açu. O Porto do Açu vai continuar funcionando. E aí, quando querem desmontar os nossos argumentos, eles continuam com o discurso que somos anti-Porto do Açu. É mentira. Nós somos a favor do Porto do Açu, mas, sobretudo, a favor da população e dos produtores rurais do 5º Distrito. Caçem a medalha de barão concedida ao Ike Batista. Por favor. Muito obrigado. Passar a palavra agora para o deputado Marcelo Freixo. Eu quero ser muito breve e objetivo. Primeiro, eu queria agradecer muitíssimo aos organizadores dessa audiência. Acho que foi uma das melhores audiências que nós fizemos aqui. Não é a primeira que a gente faz sobre Porto do Açu, mas ela foi muito cuidadosamente preparada, né? E eu queria agradecer quem pensou essa audiência junto com a gente, aos professores, às defensoras e a toda a Defensoria Pública, a Rodrigo, Maria Júlia, todos que estão aqui, inclusive, e principalmente aos agricultores e agricultoras da região, os movimentos sociais. Essa audiência ela tem estratégia, ela não é uma audiência bélica de enfrentamento, de verdades. A gente podia, às vezes à vontade, né, de falar uma série de coisas, porque a gente fez audiências aqui ao longo de tempos muito diferentes desses. Tempos em que o ex-governador, né, hoje detido, dava as cartas com uma força violenta dentro dessa casa, inclusive, que qualquer questionamento era muito difícil de ser feito. Nós fizemos audiências em outros tempos aqui, né? Que o tempo nos ajudou, de alguma maneira, nesse caso. Então, é importante que a gente entenda que essa audiência ela tem um propósito. Não é o propósito da vingança em relação ao tempo, de dizer, viu como a gente estava certo, isso é bobagem. O que a gente quer hoje aqui é fazer com que esse decreto seja anulado. Isso cabe a essa casa. Isso cabe a essa casa. É isso que a gente quer. Então, nesse sentido, é importante dizer que nós tivemos aqui 20% dos deputados presentes nessa audiência. Nós precisamos de 50% mais um. Nós tivemos 20%, eu faço conta o tempo todo, né? Nós tivemos 20% dos deputados presentes, a gente já está partindo de 20% da casa. E vários deputados que são simpáticos e próximos a gente não puderam estar aqui porque estão em outras audiências, porque tudo acontece ao mesmo tempo nessa casa, é uma loucura. Mas é significativo. É significativo. Nós temos vários deputados da base do governo aqui. Vários deputados que já passaram por aqui. Não foi só o Milton Rangel, que é importantíssimo estar aqui. Nós passamos o dia de ontem com os agricultores, inclusive no plenário, chamando os deputados da base, ligando os deputados da base, para que viessem aqui. Vários não puderam vir, ligaram e vão aceitar os documentos, a gente vai conversar hoje durante o dia. É muito importante ter a presença dos vereadores e vereadoras também. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui. Porque se no Tribunal de Justiça esse assunto gerou algo, né? Este assunto, esta fala, somando as falas todas aqui, esta argumentação utilizada nesta casa, no Tribunal de Justiça, gerou a prisão do Cabral e a prisão do Ike Batista. Porque é o que cabe ao Tribunal de Justiça, é o que cabe ao outro poder, né? O que cabe a esta casa é anular o decreto. E é o que cabe à Câmara de Vereadores, talvez, seja reconhecer que não é um distrito industrial, é um distrito agrícola. Até porque distrito industrial não poderia ser um condomínio X. Distrito industrial não poderia ser o de um único industrial, de uma única empresa, né? É quase que um condomínio, como disse o deputado Luiz Paulo aqui. É muito importante, a gente entende outro tempo, mas agora é a hora de consertarmos e buscarmos justiça, fundamentalmente. Esta também é uma casa de justiça, o Legislativo também é uma casa de justiça, não é só o Tribunal de Justiça.
Através das leis, o que a gente tem que buscar é sempre um mundo mais justo. Para isso estamos aqui. Esta não é uma função só das instituições do judiciário, é nossa, Valdec, né? Então, a gente tem condição hoje, tem argumentação suficiente hoje para anular esse decreto. Esta não é uma vitória da oposição contra o governo, eu quero tirar deste lugar. Não é isso. Não é isso. Não é uma bandeira da oposição contra o governo. E não é esta mentalidade que tem que prevalecer na Câmara de Vereadores. E eu queria sugerir, de forma muito fraterna aos vereadores, que pudessem fazer uma audiência pública na Câmara de Vereadores, nos convidem também. Convidem os agricultores, vamos fazer isso lá também. Vamos conversar sobre isso lá. Para que a gente possa chegar a esse entendimento, né, de que tem uma vida, tem uma história. Pessoas morreram, pessoas não podem estar aqui porque morreram. Pessoas que tiveram as suas casas destruídas, as suas terras tomadas, morreram. Morreram de dor. Morreram de injustiça. É esse o óbito, é essa a razão do óbito. A gente ouvia a dona Noêmia, eu tenho que me segurar, eu ia evitar até falar isso, porque eu tenho que me segurar, porque tem uma relação de muita fraternidade com a Noêmia. Ela tem 70 anos, né? Ela entra nessa casa, ela sai da sua terra, pega essa estrada, entra nessa casa, que cá entre nós é muito pouco popular, né? A pompa dessa, ainda mais cercado por grades, né? É uma casa que tem medo do povo, né? Ela entra aqui, faz uma fala inquestionável, conclui a fala dizendo: tentaram nos enterrar, esqueceram que somos sementes. É uma senhora de 70 anos que está falando isso dentro do parlamento. Não é possível que, se sobrou algum grau de justiça no mandato, na mentalidade de cada um que compõe essa casa, que a gente não derrube esse decreto, né? Não é possível, isso não é bandeira de partido. E, aliás, eu queria propor, porque o projeto que hoje tramita na casa é um projeto da bancada do PSOL, feito pelo Eliomar Coelho, mas eu queria propor, como líder do PSOL, tenho certeza que o Eliomar vai concordar com isso, que o projeto de decreto legislativo que anule esse decreto seja assinado por todos os deputados, que não tenha autoria, que não seja de bancada ou de partido, que todos os deputados da base do governo, da oposição, não importa, assinem. Eu acho que essa é uma correção fundamental e eu acho que devolve a essa casa um grau de dignidade que a gente não precisava ter perdido. Obrigado, gente, é isso. Dando prosseguimento à fala dos deputados, eu queria passar a palavra agora para a deputada Zeidan e também agradecer a honra de também permitir que a gente presidisse essa audiência pública. Muito obrigado, deputada Zeidan. Bom, o tempo é curto, mas eu não posso deixar de também parabenizar, né, não só as comissões que organizaram, né, aqui essa audiência com a Comissão de Direitos Humanos, com o deputado Freixo, a comissão aqui que vai fazer, na verdade, a ponte, que é o Bruno da Hora, o mais importante, que é do município de São João da Barra, a minha comissão de habitação, que é a comissão onde a gente tem como cobrar do CODI os direitos, né, da habitação de cada família, e a Frente de Economia Solidária com o deputado Valdec. Organizamos, mas sem a participação de todos vocês, da Asprim, do MST, dos nossos professores, do IFE, da Defensoria Pública, de todos aqui presentes, essa audiência e dos nossos deputados, né, sendo da base do governo, não sendo da base do governo, sendo oposição, não interessa, eu acho que isso aqui está acima da posição partidária e política de cada um. Essa audiência não teria o sucesso que vai ter, porque quando tratamos de famílias, de vida, e aí eu não posso deixar de dizer que eu fui militante formada na Igreja Católica, brigando lá já junto com a MST, junto com a Igreja na Baixada Fluminense, porque terra é vida, e aí eu me retomo aqui a fala do Milton Rangel, que é evangélico, que é cristão. Não se pode partidarizar ou ter posição, né, de governo ou não de governo, se não for o propósito de luta pela vida. E a vida, bem
colocada aqui, não só, né, pela professora Noêmia, né, que coloca bem que a luta é representada pelo povo. E a semente que cria, essa semente é a motivação que dá a todos nós parlamentares, a todos nós aqui, agricultores ou não, aos parlamentares da Câmara Municipal da cidade, nos dá a motivação de que a luta é árdua, é difícil e a gente luta contra os poderosos. Quando a Defensoria coloca aqui claramente, né, a parte jurídica e o desvio de finalidade, nós temos aqui argumentos técnicos suficientes para sensibilizar cada deputado nessa casa para revogar esse decreto. Mas, mais do que o discurso técnico, a questão humana, de respeito ao direito à habitação, o direito à vida, o direito dessas crianças estarem inclusas no projeto social, que o governo municipal lá pode ser parceiro, que a Câmara Municipal, aqui representada pelos nossos vereadores, Soninha, né, o Gerson, o Rogério, o Aloísio, que querem. Aí nós fizemos uma conversa, eu os convidei, porque eles têm o interesse de contribuir com a luta e revogar, né, a lei lá de 2009. Então, isso é importantíssimo, porque nós começamos a ganhar adeptos à luta. Então, é importante que nós conversemos, sim, que a Câmara possa fazer, né, essa revogação da lei, não só do título, bem colocado aqui pelo deputado Bruno, ao Eike Batista, porque isso vem da ganância, a gente sabe que a gente luta contra poderosos, e quero reforçar que essa luta entre poderosos e o direito do nosso povo, e o povo agricultor, é o mais importante na luta. Eu digo que é o Sindicato dos Metalúrgicos, é a luta do MST. A luta do MST e da agricultura familiar, e aí eu quero lembrar que eu e Bruno aqui, nós somos membros da primeira frente parlamentar no Brasil de defesa da reforma agrária e da agricultura familiar, que é aqui dessa casa. Então, a frente está junto. Essa luta é uma luta simbólica, né? É uma luta simbólica frente ao que nós vimos hoje na conjuntura nacional, que é muito bem claro, né? É a luta, né, da vida dessas famílias contra o interesse econômico colocado ali sem qualquer audiência pública, sem qualquer respeito aos direitos humanos de cada criança, de cada familiar, né, de cada família que estava ali produzindo economicamente, inclusive, para o Estado. Porque quando, né, foi colocado bem aí pelo nosso agricultor, nós tínhamos como primeiro produtor de maxixe, segundo produtor de abacaxi. Isso, para o Estado do Rio de Janeiro, tem um valor econômico muito, muito forte. E eu proponho aqui, conversei aqui com o Bruno, com o Freixo, né, com o próprio Valdec, que nós tiremos aqui uma síntese, mas uma síntese explicativa, sintética, para que a gente possa dar, não só com parecer técnico, mas com a questão bem colocada, uma parte da fala da nossa professora e mestre Noêmia, e aí eu estou falando mais da Noêmia por ser mulher, por ser uma lutadora, para que nós possamos sensibilizar ainda mais cada parlamentar. Eu tenho certeza que nessa casa a falta de informação faz com que eles não se posicionem. Então, nós vamos, a partir dessa audiência, passar a informação devida de que essa área é uma área que pode ser produtiva, e o produtor rural, eu digo que é um patrimônio histórico e cultural, a técnica dos nossos agricultores, que o MST coloca, e aí eu digo, lá na minha cidade, nós vamos ter um porto, professor, que é em Maricá, que vai ser o maior porto do Brasil, que tem o maior calado, mas lá nós não tiramos terra de nenhuma família, nós tiramos de uma família riquíssima, milionária, que é da família Marinho. Então, a família Marinho vai funcionar um porto que vai gerar 10 mil empregos. Mas aqui a gente trata de um porto que tem 1 quilômetro quadrado. Então, 80 quilômetros quadrados é uma coisa absurda. Essas informações podem sensibilizar ainda mais o deputado. Eu apresentei, Freixo, aqui a revogação da lei, mas eu abro mão para que todos nós assinemos, sejamos coautores desse projeto, revogando a Lei 41.915, né? Eu protocolei no dia 30 de maio, mas eu coloco aqui oficialmente que todos sejam coautores desse ato. E que terça-feira eu já tenho agendado uma reunião com o CODIM, e que todos são convidados, inclusive os deputados, quem quiser acompanhar, porque pela Comissão de Habitação, o CODIM tem que prestar as informações, é obrigatório.
eles têm que prestar todas as informações que foram pedidas, eu pedi várias informações à Comissão de Educação, em que o deputado Eliomar é também membro dessa comissão. Então, quero colocar que nós daqui saímos com encaminhamentos firmes e com possibilidade, digo aí, com esperança de que nós conseguimos, sim, ganhar a adesão dos deputados dessa casa. Muito obrigado, deputada Zeidan. Para fazer uso da palavra agora, o deputado Valdec. Boa tarde a todas, a todos. Eu quero saudar em especial agricultores e agricultoras do 5º Distrito de São João da Barra. Uma saudação muito especial à sua luta. Não tenho dúvida que os conflitos agrários do Brasil, de modo geral, e as lutas travadas pelo campesinato brasileiro são das mais duras e violentas, né? E muitas vezes são travadas sob a mais absoluta invisibilidade. Acho fundamental o exemplo de luta, né, que os trabalhadores e trabalhadoras agrários do 5º Distrito do Sul têm dado aqui no Rio de Janeiro. A frente parlamentar que presido, de Economia Popular Solidária, que dialoga com muitos setores da agricultura familiar, de pronto se associou à Comissão de Direitos Humanos, né, enfim, e as demais comissões aqui, a presidida pelo Bruno e a presidida pela Zeidan, no intuito de produzirmos uma audiência que seja, como já se falou aqui, deputado Luiz Paulo, uma audiência objetiva, uma audiência que leve a bom termo o que precisa ser feito. E a Assembleia Legislativa não tem nenhuma dúvida do que precisa ser feito, precisa aprovar, né, aprovar os decretos legislativos que revogam os decretos executivos, né, que instituíram essa situação, Pudim, absolutamente lamentável e deplorável. Porque, na verdade, como já falaram aqui, eu quero saudar também meus colegas professores do Instituto Federal Fluminense, especialmente da minha querida UF, a Ana Costa, Delma Peçanha Neves, orgulho da antropologia brasileira aqui entre nós, querida Delma. Enfim, queria saudar, portanto, parlamentares, colegas parlamentares de São João da Barra, em especial a minha amiga Soninha, um grande beijo a você, saudando você, saúdo todos os vereadores de São João da Barra, aliás, endossando não apenas a proposta do Bruno e do Marcelo, as propostas de ambos, né, de fazer audiência pública lá, e de caçar esse curioso baronato, né, porque é impressionante, Jânio, como a gente ainda vive na República resquícios absurdos da aristocracia nobiliária, porque, veja, parlamentares ainda se tratam por nobres, não é? Sedes de poderes são tratadas de palácios, ainda por cima ainda tem parlamento que confere baronatos. Então é uma coisa absolutamente anacrônica e absurda, mas de qualquer maneira, queria falar da importância da presença de vereadores e vereadoras e colocar à disposição para ajudar a construir com os demais deputados essa audiência em São João da Barra. Aqui nós vemos uma situação que reúne uma tempestade perfeita, né, que reúne ilegalidade, reúne arbitrariedade, reúne crueldade, reúne um completo desapreço ao interesse público, reúne, enfim, uma série de elementos, além dos argumentos de natureza técnica e bem fundamentados, né, aqui apresentados pelo estudo do Roberto, né? Aliás, é uma irresponsabilidade que o governo do Estado não leve em conta, né, um estudo tão fundamentado que mostra, por um lado, não se está discutindo aqui o Porto do Açu, né? Essa não é uma audiência sobre o Porto. Aliás, merece várias audiências sobre o Porto. Mas nós estamos tratando aqui de áreas que não são áreas das quais o Porto dependa, Roberto, para funcionar. Áreas que, inclusive, né, foram objeto de um ilusionismo, de uma fé, porque, na verdade, se anunciou a construção de um polo industrial que nunca aconteceu. E ainda assim, mesmo que acontecesse, jamais seria necessário, pelo estudo que você nos apresenta, a ocupação de tamanho espaço comparado, por exemplo, com outros polos industriais e portuários no Brasil. Portanto, eu acho que a gente deve, de forma muito objetiva aqui, avançar na tramitação desses dois decretos legislativos. Eu também, Marcelo, tinha combinado com o Eliomar de assinar os decretos, mas acho que a gente tem que conseguir que os 70 deputados e deputadas subscrevam esse decreto legislativo para que a gente possa ter uma posição digna, altiva e à altura do que se espera de uma casa de representação popular. É bem verdade que hoje, um pouco limitada nesse seu caráter, porque quem passa pelo centro do Rio e não conhece o centro do Rio, acha que isso aqui é mais
um núcleo logístico das forças de segurança, porque propriamente é verdade. Não estou exagerando. Quem passa pelo centro do Rio e não conhece os prédios do centro do Rio, tem logo a impressão que aqui é um centro operacional e logístico das forças de segurança. Tal aparato, né, que se estabeleceu aqui nos últimos meses. Portanto, para que a gente comece a voltar a ser aquilo que é a nossa vocação, que é ser uma casa de representação popular, primeiro tem que parar de ter medo do povo, né? E parar de ficar barrando na entrada quem quer participar das audiências e das sessões plenárias. As galerias não podem ficar vazias, como tem ficado. E, além disso, votar as matérias de acordo com aquilo que tem que ser a nossa referência, a nossa única referência. Essa não é uma discussão partidária, não é uma discussão de oposição à situação, mas a nossa referência aqui é o interesse público. E aqui quem tem o interesse público, quem legitimamente representa o interesse público, são as camponesas e camponeses do 5º Distrito. Portanto, é a minha posição. Podem contar com o nosso mandato, com a frente parlamentar, com os nossos próximos passos, culminando com a votação, porque isso pode ser discutido na Justiça, decidido na Justiça, mas mais rapidamente pode ser resolvido com a votação dos decretos legislativos, tornando sem efeito o conteúdo dos decretos executivos do final dos anos 2000. Muito obrigado, deputado Zaqueu, e deputado Valdec. E eu gostaria de passar a palavra para o deputado Zaqueu. Obrigado. Só dar um informe rapidinho. Eu acabei de falar com o líder do governo, que é o deputado Albertassi, e ele se desculpou, ele está numa reunião da Secretaria da Fazenda, eu insisti muito para que ele viesse, né, pelas razões aqui que já falei, e eu propus a ele aceitou receber uma comissão de vocês que já está aqui hoje às 2 horas. Então, se puderem, quando acabar aqui, enfim, come alguma coisa e voltar às 2 horas para a gente conversar com o líder do governo, eu acho que é importante. Bom, boa tarde a todas e todos. Nós estivemos aqui desde o início da audiência e foi muito significativa. Eu acho que o sentimento que a gente leva desta audiência é da importância de cada parlamentar trabalhar no convencimento dos nossos pares. Porque nós temos que levar esse convencimento para que a gente produza um sentimento, o mesmo sentimento que nós estamos recebendo aqui, nós temos que produzir na casa. E esse é um papel que nos cabe aí exercer. Eu me coloco aqui nessa tarefa da gente poder estar conversando com os demais colegas. Eu acho que é uma pena que eles não estiveram aqui, porque se estivessem aqui participando conosco desta audiência, tenho certeza que nós já poderíamos sair daqui com o decreto para colocar em pauta para que a gente consiga aprovação. Mas esse trabalho, eu acho que essa união de forças, ela será fundamental. Nós estivemos em diversas audiências, né? E aquele castelo de nuvens que foi construído pelo Eike Batista, que fez com que famílias sofressem, esse castelo dissipou, né? Essa nuvem já não existe mais. E a realidade é dura, cruel, e é em cima dessa realidade que nós temos que trabalhar. E dá tempo, sim, de reparar muitos erros e os danos que foram produzidos para essas famílias, né, e para todos que vivem e que tiveram seus sonhos, né, interrompidos. Eu acho que a gente pode trabalhar na perspectiva da construção de novos sonhos, da gente buscar uma forma das famílias se reconstituírem, para que a gente consiga, de fato, apoiar a iniciativa e o trabalho que vem sendo feito, e aí parabenizar a Defensoria, que é muito atuante, né? Tem uma atuação presente, marcante. E eu, quando passei pela Secretaria da Assistência Social, tinha a Andréa Sepúlveda, que era defensora pública e participava diretamente dos movimentos para minimizar os danos provocados pelo Estado. Mas eu creio que a hora agora é a hora da mobilização, para que a gente, né, consiga levar os senhores parlamentares, né, à necessidade real de revogação desse decreto. Muito obrigado. Bom, gostaria de passar a palavra agora, seguindo a ordem de chegada, para o deputado Flávio Serafini. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, dizer que essa audiência aqui
é entusiasmadora, porque a gente tem visto no estado do Rio de Janeiro tanto tempo de tanto arbítrio e cada vez mais que esses arbítrios são explicitados, né, na sua, né, crueza, a gente vê que, por um lado, agricultores sendo expropriados, retirados da terra, por outro, para produzir luxos tão banais, propinas, coisas tão lamentáveis. Quando a gente constrói uma audiência com a expectativa de conseguir anular uma parcela dessas arbitrariedades, uma parcela dessas injustiças, nos dá muito entusiasmo, muito conforto de que a gente consiga, quem sabe, mudar essa página na história do Rio de Janeiro, porque, infelizmente, não está fácil, né? A gente, ao longo das últimas semanas, foi vendo outros arbítrios acontecendo contra servidores, contra a população do estado do Rio de Janeiro. Mas, nesse caso específico, esse delírio que foi esse projeto para aquela região, desapropriando uma área enorme, maior do que de muitos municípios, expulsando agricultores da terra, num delírio que é difícil imaginar onde estavam os elementos que pudessem levar o governo a acreditar que tudo aquilo aconteceria ao mesmo tempo. Lá no Açu, no Comperj, em tantos lugares que eles imaginaram que fosse chover dinheiro para dar vazão para aquilo, né? Então, temos hoje a expectativa de conseguir reverter. Eu gostaria de destacar o levantamento aqui que eu recebi, né, feito com base nos dados da Emater, o tamanho do estrago que se fez com relação à produção agrícola. Quando a gente fala da produção agrícola, nós estamos falando de vidas, de homens, mulheres, famílias que viviam produzindo aquela terra. Que entre 2009 e 2015, a gente teve uma queda de área plantada de 3.800 hectares para cerca de 1.000 hectares. A gente teve uma queda na produção de 185 mil toneladas de alimentos para 30 mil toneladas. Isso significa que diversas famílias que viviam da terra tiveram a sua reprodução social interrompida naquela forma de vida, naquela forma de, com o seu trabalho, conquistar a sua autonomia, conquistar o seu sustento. E agora, eu acho que a gente tem um duplo desafio. O primeiro, acho que a gente já caminhou aqui para um acordo de todos os deputados aqui presentes, procurar todos os deputados dessa casa, de anular esse decreto. É o primeiro passo para anular essa injustiça. E o segundo é pensar que outras políticas públicas poderão ser feitas para reparar o estrago que foi feito e garantir a esses agricultores que voltem à terra e que voltem a ter possibilidade de produzir e de trabalhar. Isso é fundamental. É fundamental que, na discussão do próximo orçamento dessa casa, por exemplo, a gente tenha uma audiência pública específica com os agricultores do Açu e mapeie quais são as demandas daquilo que o Estado pode desenvolver para que essa população possa voltar a trabalhar em boas condições, possa voltar a produzir, possa voltar a fazer daquela região, né, uma região agrícola que nunca deixou de ser, de fato, pela resistência dessas famílias que hoje aqui estão, apesar da ação arbitrária do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-bilionário Eike Batista, né? Acho que a gente tem esses desafios, então gostaria só de reiterar a completa solidariedade, nosso completo comprometimento com essa luta, não só para que a gente anule esse decreto, mas para que a gente anule também todos os efeitos que esse decreto tiveram sobre essas famílias e consiga reparar essa agressão, essa arbitrariedade, fazendo com que a gente construa condições para que esses agricultores sejam, de fato, agraciados com justiça, voltando à terra e tendo apoio para que possam voltar a produzir em boas condições. Então, estamos juntos na luta. Muito obrigado, deputado Flávio Serafini. Eu queria passar a palavra agora para o deputado Eliomar Coelho, reforçando o tempo de 3 minutos para cada fala. Bom, quero inicialmente cumprimentar a todos e a todos mesmo. Não quero deixar ninguém de fora. Não vou nem fazer citações, né? Dizer que a questão de assinaturas no projeto é só chegar, porque é muito bem chegado. Não tem nenhum problema, né? O companheiro Valdeco, por exemplo, no dia mesmo já solicitou isso aqui, então não tem problema. Olha, esse é o meu primeiro mandato como deputado, mas eu fui
vereador da cidade do Rio de Janeiro, 7 mandatos. E desde o início, minha luta foi sempre do lado, eu sempre falava, sou do lado daqueles que sempre foram esquecidos, menosprezados, né, pelos poderes públicos, porque os que recebem benesses, tem muita gente defendendo já. Entendeu? Eu gostaria de dizer o seguinte, só entendo a palavra e concepção desenvolvimento se a centralidade dele tiver a prevalência do ser humano. Se não tiver, então não tem desenvolvimento. Então, essa coisa de justificar que tem desenvolvimento, que é para o desenvolvimento, olha que aqui no Rio de Janeiro nós tivemos uma luta tremenda por conta dos mega eventos, né? Olimpíadas, Copa do Mundo, né? Comunidade lá do autódromo. Olha que a gente sofreu o barro que o diabo amassou e os canalhas venceram. Né? Venceram, derrubaram tudo, praticamente não deve existir uma casa lá em pé, entendeu? Para construir, e olha o que está acontecendo com o tal do Parque Olímpico, totalmente destruído, largado, sendo, entendeu? Daqui a pouco não sobra nada lá. Então, isso daí, por que tem acontecido? Tem acontecido por conta de uma forma política que se estabeleceu neste país, e é claro que o rebatimento dela acontece no estado do Rio de Janeiro, que é a política quadrilhada. É isto daí. E aqui, esta casa, existe isso. Não vai pensar que é só culpa de Cabral, não, há conivência com esta casa aqui. Entendeu? É bom que se fale também a verdade, porque senão parece que todo mundo aí e a gente aqui, não é bem assim. Dizer que o mal está preso e o bem está solto, não é verdade. Tem uma pontinha de nada desse mal que está lá encalacrado. Mas para o mal ficar preso, está faltando muita gente ainda lá. Essa que é a verdade, não é? Então, eu não vou me estender. Essa luta, eu acompanho lutas desse tipo, porque eu, provavelmente, aqui sou o que tem mais experiência de vida, entendeu? E às vezes eu encontro com companheiros que há 30, 40 anos a gente está numa luta, né? E aí eu digo, pô, mas era para a gente estar em casa descansando. Então é isso, há um compromisso do mandato, esse compromisso vai até o final, vocês podem contar, porque enquanto, assim como a Noêmia falou, enquanto existir um agricultor, a luta vai continuar, pode ficar certo que enquanto existir um mandato nosso, essa luta também vai continuar solidarizada a vocês. Dando prosseguimento, agradecendo ao deputado Eliomar Coelho, passando a palavra agora ao deputado Geraldo Pudim. Eu queria saudar a iniciativa de todos aqueles que contribuíram para essa excelente audiência pública, porque se nós tivéssemos tido aqui a oportunidade, temos os 70 deputados aqui, tenho certeza que os 70 estariam convencidos da necessidade premente e urgente da anulação desse decreto. Eu quero aqui saudar também a fala do Rodrigo, da dona Noêmia também, que trouxe aqui, lembrando a gente desses momentos de família, de construção, né, da agricultura familiar, que é a característica principal da nossa região. Eu que também queria saudar aqui o professor Roberto Moraes, que trouxe aqui, elucidou para a gente com clareza, com dados técnicos cartesianos, acerca do que a gente precisa, inclusive na fundamentação para o projeto de decreto legislativo. E eu queria sugerir, inclusive, ao deputado Marcelo Freixo, que pudesse, na elaboração desse projeto de decreto legislativo, ter a presença não só dos companheiros que fizeram uso da palavra, mas também da Defensoria Pública aqui e os vereadores, para que a gente pudesse ter uma ação concreta, direcionada, e que todos nós pudéssemos estar rumando a mesma direção, porque o projeto de decreto legislativo, a fundamentação precisa estar muito bem amarrada ali, para que não haja dúvida
né? Haja dúvida nenhuma. Eu queria, porque todos os argumentos que foram aqui, quer seja de natureza humana, quer seja de natureza de produção na terra, quer seja de natureza técnica, quer seja de natureza jurídica, não há o que se falar, né? Então, é preciso que a gente possa amarrar, viu, Bruno, esse projeto de decreto legislativo em todas as pontas que ele possa ter, para evitar qualquer tipo de questionamento futuro e político e ou judicial, né? Então, é preciso ter que a gente entre os decretos. Eu fiquei só com uma dúvida, viu, Marcelo, a respeito da questão da metragem quadrada a que se refere o decreto de 2008. Eu não tenho exatamente, não tive acesso ao decreto de 2008, que foi aqui objeto da discussão das eminentes defensoras públicas que trouxeram aqui. Então, é preciso ver qual o decreto, porque falou-se aqui em decreto de 2008, falou-se aqui em decreto de 2010, falou-se aqui em decreto de 2011 e falou-se aqui em decreto de 2012. Então, é preciso identificar qual o decreto que precisamos fazer no projeto de decreto legislativo, tornando ele nulo, né? Certamente será mais de um decreto, né? Eu queria saudar aqui também a defensora, a Ana Costa, a professora Ana Costa, que aqui também brilhantemente trouxe para a gente dados fundamentais sobre a questão da moradia, do ambiente, da água, da terra, do alimento, da mobilidade, do direito de ir e vir, da pesca, que são direitos fundamentais que foram subtraídos da nossa gente. E eu fiquei muito impressionado aqui com a fala que a senhora trouxe para a gente. Queria também parabenizar a Patrícia, saudar aqui, a Ana Carolina, os eminentes representantes aqui da Defensoria Pública Estadual. Queria saudar também os nossos colegas parlamentares de São João da Barra, o nosso Aloysio, que é o presidente da Câmara de São João da Barra, o Ronaldo, o Gercinho e a Sônia, que aqui se fazem presentes, colegas parlamentares, que terão também que atuar no município, como o Bruno colocou aqui, bem colocou, tem ações que foram implementadas no município, que necessariamente haverá necessidade de que a Câmara Municipal também se posicione, porque, pelo que eu entendi, tem um decreto municipal também, tem uma lei municipal, criando lá o distrito deve ter, amparando. A lei municipal, ela faz um macrozoneamento do município e transforma a área de agrícola para industrial, o que motiva o decreto de desapropriação baseado na utilidade pública para a formação do distrito industrial. Então, é o fundamento do decreto. Então, senão o Estado não poderia... teria possibilidade. Não poderia. Então, a Câmara também ela tem participação fundamental nisso e é preciso que nós possamos orientar ou até ajudar os colegas parlamentares municipais lá no encaminhamento dessa questão de votação que precisará ocorrer no município de São João da Barra. O mais é contar comigo, com a minha participação, viu, o Bruno, deputado Zeidan, deputado Marcelo Freixo, na assinatura, na coleta de assinatura, para que todos os parlamentares possam corrigir esse verdadeiro absurdo que foi cometido contra os trabalhadores e as trabalhadoras do campo do município de São João da Barra, do qual a gente tem um carinho, nós somos ali praticamente irmãos siameses. Nós somos irmãos siameses. Campo de São João da Barra, a pessoa vai em Atafona e fala assim, eu fui lá na sua cidade, lá fui na praia de Atafona. A pessoa não sabe que Atafona pertence a São João da Barra e não pertence a Campo. Mas eu digo, é a nossa praia lá de Atafona, tão sofrida praia de Atafona, no qual eu passei grande parte da minha juventude lá, frequentando lá o mar de São João da Barra, e que, por não dizer, os bares de São João da Barra também, né, doutor Roberto Maia? Hoje não mais, mas também frequentei muitos bares de São João da Barra, na minha juventude, né? Bruno hoje está novinho, Bruno hoje é surfista, eu já fui surfista de areia, só colocava prancha na beira da areia para poder ficar azarando as meninas que estavam na praia. Mar mesmo, Leomar, não tinha onda para mim não, a onda era botar a prancha na areia para ficar olhando, mas isso é um momento para a gente poder distensionar aqui, mas eu quero parabenizar a todos que estão nessa luta e nesse empenho. Agora, Marcelo Freixo, Bruno e Zeidan. É trabalho, e Valdec, é trabalho. E trabalho não pode ter descanso. Trabalho não pode ter descanso, tá certo? Então, as medidas que têm que ser tomadas, e, se possível, hoje. Se possível, hoje. Preparar o decreto legislativo, já que está todo mundo aí,
ter um encontro com o líder do governo 2 horas, se puder já fazer o projeto de decreto legislativo com essa nulidade, façamos hoje, porque nós estamos próximo do processo do recesso, e aí nós não teremos as pessoas aqui. Tem feriado semana que vem, o tempo joga contra nós. E a riqueza que nós temos, a maior riqueza é o tempo. Que Deus possa abençoar vocês nessa luta e conte comigo nessa batalha junto aí aos trabalhadores e às trabalhadoras rurais lá do nosso querido município de São João da Barra. Tatuí. Surfista de areia, Tatuí. Uma questão de ordem, eu quero propor que os assessores aqui das nossas comissões, e que a gente convide também o João Peixoto, que é da Comissão de Agricultura, para que possa formatar, porque são vários decretos. Só nós aqui tem um que eu já fiz a solicitação para revogar, tem 2 aqui com o Valdec, para que isso possa ser agilizado, seguindo a fala do Pudim. Tá bom. Muito obrigado, deputado Geraldo Pudim. Jane está de castigo, vai ficar por último. Muito bem. Tá? Só dizer a Pudim que surfista de areia, Tatuí. Deputado, passando a palavra agora para o deputado Luiz Paulo. Bom, primeiro, eu queria dar boa tarde a todas e a todos e cumprimentar, em especial, os responsáveis por essa audiência pública, explicitando aqui Bruno Valdec e Freixo e Zeidan, em nome deles, cumprimentando todos os 14 deputados que aqui estiveram. Sendo bastante objetivo, eu participei desses processos de discussão no momento que o Ike era um semideus, estava no panteão dos deuses. Depois, na época que a empresa americana estava comprando lá o espólio do LLX, fruto da quebradeira que aconteceu. E esta é, de todos os momentos, a melhor audiência pública que se fez. Porque todos nós, deputados, gostamos de fazer decreto legislativo para caçar decretos do governador. Mas ficam medidas isoladas que não levam a lugar nenhum, somente a um número do protocolo. Bom, o que a gente quer fazer é que esse decreto legislativo casse todos os decretos que o Cabral emitiu sobre as terras do Porto do Açu, porque um foi modificando o outro. Então, basta um decreto que cite a todos. Não precisa ser vários. Um decreto que cite a todos. E está aqui a nossa querida Defensoria Pública, né? Eu vejo aqui 4 ou 5. 1, 2, 3, 4. Não, tem mais lá, tem mais de 5. Tem mais lá. Então, tem 50% da Defensoria Pública está aqui. Então, eu queria propor que um decreto, como bem disse o Pudim, ele tem que ser muito bem feito, porque se a decisão é política, o embasamento é técnico. Então, eu queria propor que, em poucas linhas, a nossa querida Defensoria Pública colocasse os fundamentos jurídicos. E são fáceis, porque esses decretos perderam o objeto. Estão editados há mais de 5 anos, né? O projeto inicial proposto não é mais o projeto atual. Houve, né, já denúncia de corrupção entre as partes que promoveram o decreto. Houve abuso no próprio decreto, que era para ser distrito industrial, e ele foi dirigido única e exclusivamente para um condomínio industrial do senhor Ike, né? Distrito pressupõe, pelo menos, mais de um lote industrial. Então, arrolasse os fundamentos técnicos, né?
e os fundamentos políticos estão em todo o sofrimento da população e o desejo do parlamento. Então, isso objetivamente dá muita força para as lutas jurídicas. Mas também aproveitando aqui a presença de muitos vereadores de São João da Barra, tirar essa questão. O decreto do governador, ele não precisa do uso do solo. O uso do solo é posterior ao decreto. É claro, se você faz o decreto e depois não tem uso do solo, ele vai ficar impedido de implantar o distrito industrial. Mas não precisa necessariamente as duas medidas estarem conjuntas. Agora, é necessário, de fato, que a Câmara de Vereadores ou revogue ou reveja a lei de uso do solo que a prefeita Carla lá aprovou, contratando o escritório do Lerner, pago pela LLX, né? Então, foi feito um projeto de uso do solo para a região, atendendo especificamente os interesses do Porto do Açu. Então, esse projeto de uso do solo tem que ser revisto, dimensionando o novo tamanho da empresa, do empreendimento, e os interesses reais da população campesina que lá vive principalmente. Porque com esses dois atos, o primeiro aqui e o depois da Câmara de Vereadores, se desmonta qualquer argumento jurídico que a LLX e seus sucessores possam ter. Porque o que virou essa desapropriação agora? Uma potencialidade para especular terras. Porque o ambiente lá vocacional vai crescer, né? A terra não é mais necessária, e quando aquilo for desenvolvendo o projeto portuário, a terra vai subir de valor, e quem comprou para uma ninharia e pagou outra ninharia vai ganhar rios de dinheiro com isso. Então, no meu entendimento, esse é o caminho. Queria deixar, então, aqui essa proposta. Muito obrigado. Vou lá assinar o livro e volto. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Gostaria de passar a palavra para o deputado Jânio Mendes e vamos encerrar a nossa audiência com o presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, o vereador Aloysio Siqueira. Com a palavra, o deputado Jânio Mendes, respeitando o prazo de 3 minutos, por favor, deputado. Prazo é só para alguns? Hein? É só para alguns? Fico à vontade. Bom, primeiro eu queria saudar aqui a representação das lideranças da comunidade, Rodrigo e Noêmia, nas pessoas de Rodrigo e Noêmia, com quem tivemos aqui há 6 anos atrás, numa audiência pública, e vocês já denunciavam que o resultado final seria esse que estamos vivenciando aqui hoje. Saudar os deputados Bruno, hoje uma representação legítima de São João da Barra neste parlamento, autêntica, deputado Freixo, deputada Zeidan, que dirigem, né? Os demais deputados aqui presentes, dizer que, sem muito acrescentar aqui ao que as falas dos colegas deputados, no que diz respeito à anulação do decreto, dizer que eu trago também, já protocolei aqui à mesa, a necessidade de uma outra audiência pública como desdobramento dessa questão do Porto do Açu, e seria bom até o deputado Luiz Paulo estar aqui presente, né? Porque existem outros crimes sendo praticados e que nós precisamos nos aprofundar no momento de crise do Estado, né? Em que a gente busca melhorar a arrecadação financeira do Estado. Porto do Açu nasceu embalado pelo Acordo do Clima de Paris, da parceria Brasil-China, para trazer minério e, dali, gerar uma grande relação comercial. A alteração feita para salvar e deixar efetivamente rico
o senhor Ike Batista, já que sua riqueza antes era virtual, a partir do Porto do Açu passou a ser real, com a compra do empreendimento por essa empresa americana que ali se instalou, covardemente com a cidade de Macaé, se envolveu e se arrolou a transferência das atividades de petróleo de Imbitiba para o Porto do Açu. Hoje, Imbitiba funciona com apenas 20% de sua capacidade, um porto consolidado com quase 30 anos de atividade de petróleo. Macaé, quando recebeu o Porto de Imbitiba e a atividade de petróleo, Macaé e região, tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Hoje tem 1 milhão de habitantes na região. Qual o impacto da transferência dessa atividade para aquela região? O crime financeiro praticado contra o Estado está no fato de que as atividades de petróleo praticadas em Imbitiba, Macaé, são tributadas no ICMS. Essas mesmas atividades no Porto do Açu, que tem aí uma isenção tributária de ICMS de 15 anos, elas não são tributadas. Então, o Estado está sendo lesado, porque empresas que estavam instaladas em Macaé estão se transferindo para o Porto do Açu, a fim de não recolher ICMS para o Estado. Ora, é muito claro, é muito óbvio que todas as leis que tratam de incentivo fiscal no Estado preservam os municípios, as atividades econômicas existentes antes da lei. Elas vêm para poder atrair empreendimento para o Estado e não para gerar uma guerra que cause um desequilíbrio econômico no Estado e que venham a causar prejuízo econômico e financeiro direto às finanças públicas do Estado, que é o que está acontecendo hoje com essas transferências para Macaé. Solicitei aqui a realização de uma audiência pública para discutirmos essa questão, que reforça a luta dos produtores lá da região de São João da Barra, e tenho absoluta convicção e certeza que, como desdobramento dessa audiência pública, nós vamos ter que instalar uma CPI para apurar a sonegação fiscal a partir das transferências de atividades de empresas de Macaé para o Porto do Açu, a fim de buscar isenção de ICMS, isenção tributária por 15 anos. E quero, ao finalizar, presidente, é mais um benefício dado a essa empresa, é mais um benefício dado ao seu Ike Batista, que não fosse arrolado essa atividade no negócio, o negócio não seria feito e o seu Ike Batista estaria com prejuízo. Então, ele saiu dessa operação rico a partir dessa transação. Quero aproveitar aqui e registrar aqui a presença da Maria Helena, chefe do gabinete do deputado João Peixoto, que veio aqui e pediu que fosse feito o registro. João Peixoto está num compromisso externo e que conte com o apoio do deputado João Peixoto na luta. Muito obrigado, Jânio.